Eu acho que para a gente começar a nossa conversa sobre lazer na rotina de estudos como um todo, eu acho interessante, Júnior, a gente dar um passo atrás no Uhum. sentido de que você vai aproveitar muito melhor o seu tempo livre, o seu tempo de lazer. E aí o lazer é lato sensu, né? Seja o lazer com um namorado, namorada, companheiro, companheira, filho, ou mãe, ou família, enfim, ou sozinho. Da maneira que você escolher usar o seu tempo de lazer, vai ser muito mais prazeroso e muito mais bem aproveitado se você conseguir cumprir tudo aquilo que você se programou para cumprir. E aí, por que que eu estou entrando nesse ponto? Porque isso também acaba fazendo uma conexão com alguns dos outros assuntos que a gente tem costume de lidar aqui sempre, que é a criação, né, de metas realistas, né? Ou seja, se você tem 2 horas por dia para poder estudar e você cria uma meta de estudar quatro, você nunca vai cumprir a sua meta e toda vez que você separar um tempo para o seu lazer, você vai ficar com aquela pulga ali atrás da orelha. Pô, cara, eu tô aqui, sei lá, tô vendo uma série, ou tô no cinema com meu namorado, com a minha namorada, e não tô fazendo tudo que eu deveria, tudo que eu me propus nos estudos. Que atire Então, a assim, eu primeira acho, pedra quem nunca passou por esse sentimento aí. entendeu? Então, assim, acho que a primeira coisa para a gente falar de lazer é ressaltar essa importância, porque é uma coisa que a gente também sempre conversa, que é você ter um cronograma realista dentro da sua rotina diária. Então, não vai adiantar você criar uma coisa, principalmente no início dos estudos, que é uma parte que a gente está muito empolgado, a gente está muito motivado. Não, vou começar ou vou voltar e agora tudo vai fluir, não sei o quê. E aí a gente joga a quantidade de horas lá em cima, joga a quantidade de exercício lá em cima, resumo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo. E aí quando a gente vai para a prática, ou seja, a gente tenta aplicar isso em um dia que a gente tem que trabalhar, aí a gente tem que atender algum compromisso, e aí a gente vai vendo que não era bem aquilo e tal, e aí vai criando aquela sensação de decepção, porque a gente se propôs a algo e não está cumprindo, né? E acaba sendo mais complicado. Então, assim, primeira coisa, estabeleça algo que você tenha certeza que vai cumprir, tá? E se você não tiver certeza, pelo menos assim, o que a gente recomenda, regula para baixo. Regula para Exato. baixo, de verdade. Porque é muito melhor você ter a sensação de vitória porque cumpriu algo, sendo que ainda teria um pouquinho de margem para você fazer algo a mais do que a sensação de derrota por você não ter feito tudo que devia, ainda que falte um pouquinho só. Não são coisas proporcionais. Quando você se sentir que você não cumpriu, você vai se sentir muito pior do que a sua melhor sensação quando você sentiu que cumpriu. Então, o ideal é sempre você se alinhar para fazer algo realista e todo dia se manter ali, porque a constância vai te levar muito mais longe do que qualquer exagero inicial jamais poderia sonhar. Esse é um ponto inicial que eu acho importante. E aí, nesse contexto de metas realistas, você vai ter metas realistas diárias e semanais, né? Diárias para você ter noção que naquele dia já acabou o que você se propôs. E assim, é importante a gente ser justo e honesto com a gente, tanto para cima quanto para baixo, tá? Ou seja, se você não cumpriu tudo que você se propôs a cumprir para aquele dia, você é justo que com alguma proporcionalidade você se cobre, ou seja, poxa, eu deveria ter feito, de repente amanhã eu vou ter que dar um jeito de compensar. Mas se você cumpriu, é importante que você saiba, cara, eu já cumpri, sabe? Tipo, eu me propus a fazer isso, eu fiz tudo que eu me propus e agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Sem culpa. Eu vou assistir série, eu vou jogar futebol, assistir futebol, eu vou, sei lá, jogar videogame, eu vou ler, eu vou fazer qualquer coisa, sabe? E aí é importante, e eu digo assim, para a galera que está começando os estudos, talvez isso soe abstrato demais, tipo, ah, pô, é óbvio que quando eu acabar eu vou fazer o que eu quiser. Mas vai por mim. Se você não sentiu isso ainda, em algum momento da sua jornada, e aí você vai lembrar da nossa voz, da nossa cara falando isso.
em algum momento da sua jornada, você vai sentir culpa por não estar fazendo algo, mesmo depois de ter cumprido tudo que você se propôs a fazer, sabe? É algo que, assim, dentro de estudo para concurso, não tem como você pular, E sabe? não Essa tem, que é a não dá verdade. para fugir disso. Não tem como, não tem como. Você vai fazer tudo que você fez e você vai sentir aquela coisa, pô, de repente mais 20 minutinhos ali ou mais 5 questõezinhas. Esquece isso, esquece isso. A gente tem que ser justo com a gente mesmo, tanto para cima quanto para baixo. Se você cumpriu tudo que você se propôs, acabou, acabou. O resto do seu tempo livre é seu para você fazer ou não fazer o que quiser, sabe? E é importante que você tenha essa consciência, porque a sensação de culpa pode ser algo pesado. A gente sempre tenta tratar com alguma leveza, mas a sensação de culpa, quando você não está estudando, ela pode ser algo assim, devastador de verdade. É, Tá? E como a gente sempre conversa aqui sobre a importância que a gente tenta dar para a saúde mental como um todo, principalmente ao longo dos estudos, que é algo bem sério, é legal a gente não acrescentar nenhum fator, nenhuma variável que possa acrescer as incontáveis paranoias e problemas e coisas que a gente já tem só com o estudo em si. Beleza? Então é bom a gente não acrescentar dificuldade nenhuma. a Tranquilo? gente já tem dificuldade bastante, né? Pois é. Então, na medida possível, é bom a gente não acrescentar mais, mas ainda assim ter a consciência de que esse impulso vai vir, sabe? E aí eu acho interessante a gente se antecipar a isso, porque aí a gente vai estar preparado e vai saber como responder a isso. É, Beleza? Agora, um último ponto aqui é o seguinte: é importante que, primeiro, você não exagere nos blocos de estudo, ainda que dentro do mesmo dia, ou seja, não faça blocos de estudo de, sei lá, 3, 4 horas seguidas antes de um intervalo, porque isso vai debilitar bastante a sua capacidade de retenção. E acaba que a própria dificuldade de retenção, ela estende o estudo por um período maior do que ele precisaria ser. Dá para entender onde eu quero chegar? Por que eu estou falando de periodização de estudo dentro de um vídeo que se propõe a falar de lazer? Porque se você bota blocos de estudo muito grandes, ou seja, você vai estudar 4 horas seguidas, na terceira hora, se muito, você vai se dar conta de que você não reteve nada daquilo que você estudou, e aí, ou você vai querer ver de novo, e aí as 4 horas vão virar 5, vão virar 6, entendeu? E aí o tempo de estudo acaba entrando em tempos de outras coisas, de outros compromissos que você teria para fazer, ou eventualmente até do seu próprio lazer, e é aí que a bola de neve começa a ser criada. Deu para entender? Então, assim, tudo está muito interconectado. O máximo, no máximo, faça blocos aí de 1 hora e meia, mas assim, muito no máximo mesmo, sabe? Daí para baixo, tá? E aí faça descansos curtos e tal. A cada 3 curtos, faça um pouco maior. E aí vá mantendo assim, vá fazendo tentativa e erro, porque necessariamente o que dá certo para mim ou para o Júnior não é o mesmo que vai dar certo para você, que não é o mesmo que vai dar certo para o João. Então, vá na tentativa e erro, mas mantenha o máximo dentro desses 90 minutos, tá? E aí você tenta 50, tenta 1 hora, tenta 1 hora e 10, tenta 40, vai ajustando. Porque aí você vai sempre acabar dentro daquele horário ali que você se propôs, e aí é o que eu falei. Depois que você acabou, seu tempo livre é seu, para você fazer sem culpa o que você quiser, ou não fazer nada, ou só dormir, sabe? Porque definitivamente é uma coisa que é muito subestimada, pouquíssima gente fala, justamente por essa cultura de ficar estudando até o olho sangrar, é. que definitivamente é algo que a gente não recomenda e que, pelo menos para mim, eu acredito que para o Júnior também, não deu nenhum resultado a não ser uma culpa infundada por não estar conseguindo algo que não é para ser conseguido mesmo, até porque nem saudável é, né? E menos É. ainda eficaz. Tranquilo? Então é mais ou menos por aí.